Como o pastor Marcelo falou, essa é uma palavra que eu quis trazer de uma maneira muito prática. Alguns temas que muitas vezes a gente ouve, fala e fica meio subjetivo na nossa cabeça. E eu queria tentar esclarecer, não esclarecer, mas trazer para a prática algumas coisas. E como é praxe escolher algum texto para ler um versículo, tem tantas coisas que eu gostaria de falar, mas eu quero ler Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, nós temos ouvido durante esses dias sobre sermos um. Aliás, é o tema da conferência, Somos Um. E a unidade ela é fundamental. Quando há uma ou mais pessoas e há um propósito, há um projeto, há qualquer coisa a ser conquistada, trabalhada, é fundamental que haja a união. Se você for ler livros de marketing, se você for estudar quem fez pós-graduação, MBA, essas coisas, ou mesmo quem gosta desse assunto, vai conhecer aquele livro Arte da Guerra, que diz que para conquistar é preciso dividir. Então, dividir para conquistar. Em Roma, César usava essa estratégia. Napoleão Bonaparte usava. Se ele queria enfraquecer o exército inimigo, ele tinha que dividi-lo. Isso não é novidade, queridos. Jesus, ensinando, diz: uma casa dividida, ela não subsiste. Não há como você obter sucesso em uma empreitada como corpo, como família, como casa, se essa casa estiver dividida. Se um quiser ir para um lado e o outro quiser para o outro. O contrário é também verdade. Quando há união, nada pode deter. Um exemplo muito claro disso na palavra, para mim, é quando homens sem a direção de Deus planejam para o próprio vaidade deles, eles queriam ter o nome deles conhecido, eles constroem uma torre. Você conhece a história da Torre de Babel? Uma torre que atingisse os céus para que eles pudessem tornar os nomes deles célebres. E Deus vendo aquilo, um projeto que não era de Deus, Deus vendo aquilo, diz, Gênesis 11, o Senhor disse: eis que o povo, um povo que não era dele, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que eles quiserem fazer. Eles são um. Agora não tem mais o que fazer. Tudo o que eles quiserem conquistar, eles vão conseguir. Aí Deus faz o quê? Aí Ele fala: então vamos lá e vamos confundir as línguas de todos eles. E aí Deus vem, confunde as línguas e o povo se dispersa. Esse é um exemplo de que a união, a unidade, estar com o mesmo propósito, andando no mesmo sentido, traz força. E eu creio que, sabendo disso, o Senhor Jesus, quando na última noite antes de morrer, teve a oportunidade de fazer uma oração. Isso o pastor pregou ontem, acho que a pastora Adriana também. Na última oportunidade que ele teve para orar, pela igreja, pelos seus, Jesus não orou pedindo para que a igreja fosse vitoriosa. Jesus não orou para que os seus fossem prósperos. Jesus não orou para que a igreja fosse conquistadora. Jesus não orou para que a igreja não passasse por aflição. Jesus orou para que nós fôssemos um. E para que nós fôssemos um nele, que era um no Pai. E daí vem aquela canção que eu compus. Eu em ti, né? Eu nem lembro mais agora. Não, essa é outra. Enfim, você sabe, somos um. A verdade é que o único pedido que Jesus faz pela igreja foi que nós fôssemos uns.
Amém? Vou ler a passagem. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para que Jesus pediu ao Pai que nós fôssemos um? Qual era o propósito de sermos um? Interpretação de texto. Para que o mundo conheça. Mais atrás ele fala, para que o mundo creia que tu me enviaste. Há um propósito pelo qual a igreja precisa ser um, precisa ser uma, precisa andar em unidade, para que o mundo creia que Jesus foi enviado a essa terra. Amém? Condicional. Se nós não formos um, o mundo não vai crer que Jesus foi enviado a essa terra. Mas se nós formos um, o mundo vai crer que Jesus foi enviado a essa terra. Então precisamos ser um. Fala para o seu irmão, precisamos ser um. E eu quero soltar algumas perguntas. O que nos une? Pense. Se alguém tiver coragem de soltar uma... O que nos une? O que vai nos unir? O Espírito Santo. O mesmo propósito. Queridos, muitas coisas podem trazer-nos para o mesmo caminho. E eu acho que o que a pastora Adriana falou é o mais óbvio. O propósito. E ela não está errada, não. O propósito nos une. Mas eu quero ir um pouco mais fundo. Porque um propósito pode unir pessoas de uma mesma empresa. Nós precisamos bater a meta de R$1 milhão de venda até o final do ano. Então vamos premiar, vamos fazer eventos e todo mundo está unido para bater essa meta. Num propósito de fechar o ano com $1 milhão, de dólares. É isso. Um propósito uniu essas pessoas. Minha pergunta, você acha que Jesus tinha essa visão para nós, como corpo? De que nós andássemos com um propósito, mas cada um vivendo de um jeito, cada um de uma maneira, apenas visando o propósito? Não creio. Não creio que Jesus tenha orado, Senhor, que eles sejam um, visando apenas que o propósito fosse cumprido. Claro que o propósito é o fim de todas as coisas, mas eu creio que Ele queria que nós fôssemos um. E aqui vem um exemplo muito conhecido da batata, irmãos. Eu sei que alguns de vocês já ouviram muito. Qual é o propósito de um saco com 1 quilo de batata? Alimentar alguém. Esse é o propósito dela. Agora, qual é o propósito de 1 quilo de purê de batata? Alimentar alguém. É o mesmo propósito. Agora, uma batata dentro do saco pode virar para outra e falar assim, somos um? Não pode. Porque são várias batatas. Mas um purê, as batatas amassadas podem olhar uma para a outra ali e falar assim, somos um. Jesus quer transformar a gente num purê de batata, irmãos. Sabe como isso não estava na pregação não, mas sabe como a batata vira purê de batata? Passando pelo fogo, passando pelo amassar, triturar. Aí o saco de várias batatas vira um purê. Por isso que às vezes você se sente amassado,
triturado no trato com o irmão, no trato com alguém. Porque Deus precisa que você passe pelo fogo e pelo processo de ser amassado, queridos. Quantos podem dar um glória a Deus? Vai ser amassado. Tá bom, pastor, entendi. Se não é o propósito que nos une, se não é o propósito que vai nos fazer virar um só, o que é então? Vou dar uma dica. Qual é o vínculo da perfeição? A palavra diz: acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, Jesus, na última ceia, ele fala para os discípulos dele: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Então, aquilo que nos une, aquilo que vai nos tornar um só, não é o propósito em si, mas é o amor. O amor é que vai nos fazer andar em unidade e não apenas em união. É o amor que é derramado sobre nós. Eu vou correr aqui. O amor é o vínculo da perfeição. E Jesus, então, como eu falei, diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus, capítulos atrás, tinha falado assim: amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus mesmo tinha dito que o segundo maior mandamento era amar o próximo como a si mesmo. Agora ele fala assim: eu tenho um novo mandamento, que você ame ao próximo como eu vos amei. Há uma grande diferença entre o amor que eu sinto por mim e o amor que Deus sente por mim. E nós somos chamados, você é chamado para amar o irmão que está da sua direita, da sua esquerda, aquele que está lá atrás, com o amor que Jesus nos amou. Está pronto para isso, igreja? Amar aquele que você não conhece. Tem alguns irmãos que eu não conheço no seu nome. Como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Assim como Jesus me amou. É possível? Claro que é possível. E aí entra talvez uma coisa prática daquilo que eu falo que muitas vezes a gente ouve e não entende. O que é o amor? O que é o amor, queridos? Diga aí. Se alguém tiver coragem, sobe aqui e fala assim: amor, assim, o teclado é um instrumento que tem teclas e que sai um som. O computador é uma ferramenta de trabalho que tem uma tela, tal. A garrafa d'água é de plástico e serve para engarrafar água. O que é o amor? Vou ler algumas definições do que é o amor. O amor é uma palavra que nos livra de todo o peso e dor da vida. O amor é uma bela flor à beira de um precipício. É necessário ter muita coragem para ir pegá-la. O amor é uma experiência pela qual todo o nosso ser é renovado e refrescado, como são as plantas pela chuva após a seca. O amor é um grande mestre. Ele nos ensina a ser o que nunca fomos. O amor é a arte de criar algo com a ajuda da capacidade do outro. O amor é o espaço e o tempo tornados sensíveis ao coração. O amor é o espaço e o tempo tornados sensíveis ao coração. O amor são duas solidões protegendo-se uma da outra. Não, desculpa. O amor são duas solidões protegendo-se uma à outra. O amor é a sabedoria dos loucos e a loucura dos sábios. O amor é uma luz que não deixa escurecer a vida. O amor é o calor
que aquece a alma. Essa vocês conhecem, né? O amor é aquilo que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Faz eu pensar em você e esquecer de mim. O amor é um bichinho que rói. Rói o coração da gente que dói. Irmãos, eu avacalhei no final. Mas todas essas outras são grandes pensadores, discursando sobre o que é o amor. Sabe por que sai toda essa baboseira? Porque ninguém sabe o que é o amor. Defina o amor. Você pode falar, amor é Deus. Deus é amor. Amém. Defina Deus. Então, como é que Jesus me pede? Amai ao próximo como eu vos amei. Mais do que isso. Amai vossos inimigos como eu vos amei. Então, acredite, é outra frase conhecida de vocês. O amor não é um sentimento. Esqueça. Ai, eu te amo. Porque você sente alguma coisa pela pessoa. Esqueça. Amor não é um sentimento. Simplesmente. Porque como é que eu posso amar o meu inimigo, queridos? Como é que eu posso amar aquele que me dá um tapa na face direita? Me trai, como eu posso amar? Como eu posso amar o time do Corinthians, irmãos? Como? Se Jesus está me mandando amar, e aí entra, o amor é um mandamento, é uma decisão, é uma atitude. E quando a gente entende que o amor não é um sentimento, que eu não preciso sentir afeição por alguém para amá-lo, tudo muda. Tudo muda. Quando nós entendemos que o amor é um mandamento do Senhor, é uma atitude, nossa, tudo começa a fazer sentido. E aí, a definição do que é o amor já não é tão mais importante. Mas você começa a entender o que faz aquele que ama. E aí é fácil de entender que o amor é paciente, que o amor não arde em ciúmes, que o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses e não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu não sei definir o que é o amor, mas eu sei se eu estou amando ou não. Você entende o que eu estou falando? Pastor, como é que você sabe que você ama a Etel? Eu sei, porque eu tudo sofro, tudo suporto. Eu não me ressinto do mal. Eu sou paciente, eu sou benigno. Se eu não estou sendo alguma coisa dessas, eu não estou amando. Faça uma autoanálise aí. Você ama sua esposa? Você é paciente com seu filho ou não? O amor é paciente. Ah, eu amo, é meu filho. Mas você é um impaciente. Não tem amado. Não tem amado. E como eu posso então amar? Estou chegando no fim já. E como eu posso amar na prática? Entendemos que o amor, ele é visto através das atitudes e sintomas. O fruto do Espírito é o amor. Como eu posso amar na prática? Abra comigo agora, pela primeira vez, João 13, 1.
João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que lindo. Está falando sobre amor, sobre como Jesus amou aqueles que eram seus. E logo depois desse versículo, vem talvez uma das passagens mais lindas da Bíblia. Pode olhar para mim aqui. Esse capítulo narra a última ceia. E depois que João escreve isso, que Jesus amou os seus até o fim, ele conta que havia 12 homens pecadores sentados, talvez numa mesa daquela época, não sei, sua imaginação te leva até lá. Eu sei que haviam 12 homens pecadores, mentirosos, fracos, incrédulos, ladrões, publicanos, doze homens, que talvez representasse a escória dos homens. E havia um Deus, querido. Havia um Deus encarnado diante deles. E aquele Deus, não para se mostrar, porque nele não havia nada disso, diz que se despiu da parte de cima, se ajoelhou, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés de cada um deles. Você consegue visualizar essa cena, irmãos? Aquele Rei glorioso, sentado no alto sublime trono, ouvindo santo, 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 desceu do céu, viveu nessa terra, e na última noite nessa terra ele se ajoelha diante da escória para lavar o pé desses homens. Feche teus olhos, queridos, eu não acabei ainda. Mas Jesus está aqui. O Deus do universo está aqui. Aquele que se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo está aqui. E talvez não, com certeza naquela época não existia internet. Mas se existisse, algum deles talvez fosse viciado em pornografia. Talvez algum daqueles apóstolos fosse sonegador de impostos. Talvez algum daqueles apóstolos tivessem adultério, não sei. Mas a verdade é que Jesus se ajoelhou diante deles e começou a lavar os pés de cada um deles. Independente do seu pecado, independente da sua dificuldade. Eu quero dizer nesta noite, Jesus continua sendo o mesmo. E Ele lavaria os teus pés, querido. Ele lavaria os teus pés, pés de um pecador, pés de uma pessoa que não vale. Talvez você esteja falando, eu não valho nada. Mas creia, Jesus estaria lavando os seus pés. Porque a natureza dele é assim. Agora pode abrir os seus olhos. E sabe por que Ele fez isso? Ele fala. Versículo 12 a 15. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Essa palavra como tem muita importância, porque não é o que eu fiz, não é para você sair lavando o pé de ninguém.
mas é como eu fiz e como Jesus fez. Fez para servir, fez para honrar. Você quer saber como amar? Você quer saber como amar na prática? Serviço e honra. Repita comigo: serviço e honra. Quem ama, serve. Você tem amado sua família? Você tem servido a sua família, pai? Homem. Você tem amado seus filhos? Você tem servido os seus filhos? Quem ama, serve. Você ama a sua esposa? Você serve a sua esposa. Você ama a sua igreja? Você serve a sua igreja. Você ama o seu ministério? Você serve o seu ministério. Por isso eu posso garantir para você que eu amo a sua vida, irmão, que eu não conheço. Porque eu estou aqui servindo você. Em amor a Deus, em amor à igreja. E você é parte da igreja. Quem ama, serve. Quem ama, honra. Foi o que eu li no começo. Preferindo-vos em honra. O que é honra? Honra é você dar a devida importância, é você separar de uma maneira que você realmente coloque a pessoa ou o que quer que seja em evidência, e aquilo passa a ter uma importância. Por isso que eu chorei muito aqui, porque teve tudo a ver com o que eu ia pregar. Aquilo que o pastor Marcelo fez comigo foi honra. Você tem honrado seu cônjuge, você tem honrado a sua família, você tem dado destaque para os acertos dos teus filhos, da tua esposa. Você tem honrado o teu pastor? Ou a opinião do seu pastor é mais uma no meio da multidão? Nós somos homens, pastor Marcelo é homem, eu sou homem, pastor Silvio, pastor Paulo, somos homens e erramos. Mas Deus nos colocou aqui. Você tem honrado ou somos mais um? Seu líder, você tem honrado? Seu discipulador, você tem honrado? Se Deus colocou alguém acima de você, é necessário honra. E o contrário da honra, queridos, não é a desonra no nosso meio. Talvez seja a crítica. Porque a honra, olha aquilo que é bom. Então, talvez você esteja me ouvindo e você fala assim, mas espera aí, isso não é uma exposição da palavra, isso não é uma exegese muito bem construída, a homilética não está... E você está agindo como os fariseus daquela época de Jesus. Ao invés de olhar, e a honra talvez seria, eu não estou gostando dessa palavra, mas o pastor Fabiano ficou até as 2h da manhã ontem, trabalhando nela e orando por ela. Eu vou ao menos ouvi-la. A honra é algo que você escolhe ter ou não. Agora, a honra também é algo que abre portas, querido. A honra abre os céus. Jesus, quando esteve em Nazaré, não pôde, eu sempre acho fantástica essa palavra, Jesus não pôde fazer milagres. Como assim Jesus não pôde? É o que a palavra diz. Jesus não pôde fazer milagre. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. E por que eles eram incrédulos? Porque Jesus viveu no meio deles quando era criança. E todos olhavam para Jesus e falavam assim, esse aí não é filho de José, o carpinteiro? A gente não jogava bola com ele? A gente não empinava pipa com esse aí? Ele é o Messias? Ah, não pode ser. E Jesus fala, não há profeta sem honra, senão na sua própria cidade, na sua própria casa. Ou seja, quem planta desonra, não colhe aquilo que vem do céu.
Então, para encerrar, queridos, eu nem sei quanto tempo já foi, passei já? Para encerrar, eu não quero que você se sinta enciumado, mas eu quero falar algumas coisas. A Nath está aí? Está dando aula? Nath Martins. Não tem problema. Quero honrar a vida da Nath Martins, querida. Uma jovem que gasta o seu tempo servindo as crianças, que no seu feriado pôde sair um pouco mais cedo do seu trabalho, e ao invés de descansar, não, foi correndo lá no centro da cidade, armando chuva, pechinchando para comprar brinquedinhos, comprar o que for, para poder brincar com os seus filhos. Quero honrar a vida dela, quero honrar a vida do Pedro, que passou o ano inteiro vindo, ele e a sua equipe, tem Nelson, tem outros professores, mas que vieram aqui todo domingo de manhã a gente ensaiando. E eles aqui para dar aula, às vezes para uma pessoa, às vezes não vinha ninguém. Mas eles estavam aqui. Quero honrar a vida de vocês, queridos. Cris e Everton, quero honrar a vida de vocês, casal maravilhoso. Estão sempre com um sorriso no rosto, independente das circunstâncias. A alegria de vocês me inspira. Beth, Kleber, mesma coisa. Kleber, precisa lá tirar um rato do... Vamos lá. Tá pau para toda a obra, irmãos. Dudu, Elaine. Isso que eu falei, se eu começar a falar aqui, eu não vou deixar até eu pregar. Nelson, para acabar. Pastor Marcelo. A gente colocou essas coisas aqui, irmão. Vocês viram? Ficou bonito? Tá vendo esse fundo aqui? Deu trabalho. E o pastor Marcelo e a pastora Adriana falaram assim, ó, não precisa fazer para a conferência, vamos fazer depois. Eu falei, não, vamos colocar. E eu me arrependi profundamente, irmãos. Porque começou a colocar... Cadê o Nelson? Levanta a mão aí, Nelson. O Nelson olhou e falou assim, isso aí em 4 horas a gente faz. Eu falei, 4 horas é tranquilo. Demorou umas 16, 18. Mas a verdade é que ele veio aqui 6 horas da tarde. Antes disso, 8 horas da manhã, cheguei aqui, pastor Marcelo. Só o pastor Marcelo mesmo. Não, precisamos arrumar aquela calha. Aí lá vai o pastor Marcelo, bota a escada, sobe. E estou eu lá segurando a benção, irmãos. Segurando a escada. Bom que o galardão vai ser o mesmo. Foi lá, resolveu, cortou a mão. Aquelas coisas de pastor Marcelo que vocês conhecem. Aí passamos o dia inteiro aqui. Hora de ir embora, eu já penso na caatinga, irmãos. Vem o Nelson, não, vamos colocar isso aí. Eu falei, meu Deus, onde eu fui me meter? E o Nelson animado, irmãos. Subimos no andaime e começamos. Aí caiu uma chuva, meia-noite. Chegou ao ponto do Nelson e falou assim, nossa, está fedido mesmo, irmão. Eu falei, pior que você vai ter que dar carona para mim, eu vou dentro do seu carro. E aí ele me levou em casa, 2 horas da manhã, dormi, acordei, no outro dia viemos aqui, o pastor Marcelo, acabamos os outros 12 horas. Enfim, 6 horas da tarde, a hora que ia começar a reunião, a gente acabou. E eu sou o mais novo deles, não sei se vocês sabem. Mas eu quero falar para vocês dois, queridos, que eu vou ter saudade. Porque logo, logo a gente não vai mais fazer isso. Quero honrar a vida de vocês. Aproveite para honrar. Fique de pé. Fique de pé. Quero honrar o Múrcia e a Márcia também. Casal mais elegante dessa igreja. Vai ter dança lá no Centro da Juventude, tá lá os dois. Vamos servir bolo aqui para a comunidade, tá lá os dois. Vai ter o coral, tá lá os dois. Vamos ter sexta-feira, sala de oração, tá aqui os dois. Irmãos, como é que eu não vou honrar a vida desse casal? E eu poderia honrar cada um de vocês. Eu não tenho tempo, mas eu quero dizer para vocês. Quer saber se você ama? Honra e sirva. Honra
honre e sirva. E para que a gente possa fazer essa transição, eu vou fazer um desafio para você. Enquanto a pastora Etel sobe aqui e pega o microfone, você vai sair do seu lugar, como o pastor Paulo falou. Olha para alguém e diga uma palavra de honra. Fala para ele, porque, cara, é fácil te amar. Vitor Romero, é fácil te amar, cara. Sempre disposto, sempre conduzindo, um menino de Deus. É muito fácil te amar. Sai do seu lugar, faça isso, comece a exercitar isso.